Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira, está connosco esta tarde. Vamos então dar início a esta nossa conversa fazendo uma referência a algo que está a decorrer hoje, inclusive é no Centro Cultural de Belém, é uma conferência, O Futuro da União Europeia, Orçamento da União e Portugal. Digamos que esta conferência será o destaque em termos de eventos para esta semana. Ela conta com a presença do primeiro-ministro português, conta também com o comissário Günther, responsável pela pasta de orçamento e recursos humanos, e portanto, no fundo, porque estamos a falar desta conferência? Porque ela vai debater um aspecto importante, que é a questão do orçamento pós-2020. Portanto, como se sabe, o financiamento de fundos comunitários. Portanto, como se sabe, o quadro plurianual iniciou-se em 2014, termina em 2020 e, portanto, já esta distância, em 2018, já temos que acautelar. E torna-se um exercício bastante interessante porque, desde logo para o nosso país, porque, como sabe, o investimento público em Portugal depende muito destes fundos comunitários. E, por outro lado, também porque a conjuntura que nós temos hoje é um bocadinho diferente daquela que tínhamos em 2014 e, portanto, existem agora condicionalismos bastante importantes que importa reter. Ou seja, há, por exemplo, aqui um mecanismo da defesa e a questão da segurança e do combate ao terrorismo que, se calhar, não se colocava com esta intensidade há uns anos atrás e, portanto, isto significa que no futuro orçamento, porventura, será necessário mais verbas para esta situação. Por outro lado, nós não podemos esquecer, como é óbvio, voltamos àquela eterna situação, temos a questão do Brexit, da saída de um importante Estado-membro, o Reino Unido, e, portanto, há aqui um buraco, digamos assim, no orçamento e naquilo que era a contribuição. E, portanto, existem várias questões que podem decorrer em torno deste tema, inclusivamente haverão aqui com certeza Estados-membros, estou a pensar alguns na Europa de Leste, um bocadinho eurocéticos, que não deveria ser, porque são Estados-membros de pleno direito, mas que se calhar não veem com bons olhos a ideia de reforçar o orçamento da União Europeia. Que é disso que se fala também, que é disso que se fala, e curiosamente, em posição exatamente ao contrário, o primeiro-ministro português afirmou hoje de manhã nesta conferência que de facto estava disponível, achava que Portugal deveria naturalmente reforçar o seu contributo para o orçamento comunitário. Obviamente que isto é uma discussão que terá que ser feita em todos os Estados-membros, se queremos ter um orçamento próprio, um orçamento um bocadinho maior, mais folgado, e acautelando a saída do Reino Unido, se calhar temos que ir além dos tais 1% do rendimento nacional bruto, que é este o contributo atual de cada Estado-membro. Podemos dizer que esta é uma conferência preparatória quase. É uma conferência preparatória bastante importante e coloca na agenda um tema que com certeza iremos ouvir falar nos próximos tempos, também extensível a outros Estados-membros. No dia 5 de fevereiro assinalou-se o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, uma celebração, uma efeméride à qual se associou a União Europeia. É uma questão ainda assim complexa e premente, porque mesmo na Europa é algo que acontece, não só nos países com esta tradição. Habitualmente pensamos, nós sabemos que esta é uma situação bastante complicada, é uma nódoa na história da humanidade daquilo que nós conhecemos e dos nossos valores dos dias de hoje. Portanto, aconteceram situações destas não é de todo aceitável, mas pegando no que a Marta estava a dizer, só para termos uma ideia, estima-se que por volta de 200 milhões de mulheres e raparigas em cerca de 30 países, porque, como sabe, isto acontece sobretudo no continente africano e na África subsaariana. É uma prática cultural? Uma prática cultural, uma prática religiosa antiga, também. Religiosa também. Portanto, são estes mais ou menos argumentos que justificam estas comunidades, ou que estas comunidades utilizam para justificar esta prática. Mas repare, portanto, os valores são à volta de 200 milhões, a que soma cerca de 8 mil raparigas em risco a cada dia que passa. Ou seja, está qualquer coisa como 3 milhões de mulheres, de raparigas por ano, segundo os dados da Unicef de 2016. E estima-se também, numa pesquisa que foi realizada pelo Parlamento Europeu, que na União Europeia existam 500 mil mulheres, raparigas,
que foram sujeitas, portanto, a esta prática. E o que a União Europeia quis, no fundo, com a celebração deste dia, foi manifestar uma posição clara, mandar, portanto, uma mensagem clara que esta prática que temem subsistir tem que acabar e, portanto, a União Europeia entende, e muitíssimo bem, que é uma clara violação dos direitos humanos fundamentais, uma forma extrema de discriminação contra as mulheres e as raparigas e, portanto, neste momento, por exemplo, em qualquer Estado-membro da União Europeia, esta situação, a mutilação genital feminina, é considerado um crime, portanto, em todos os Estados-membros. Portanto, essa questão está, obviamente, salvaguardada. Marco Teles, esta semana a Comissão adotou uma estratégia intitulada Perspectivas de Alargamento Credíveis e Reforço do Empenhamento da União Europeia nos Balcãs Ocidentais. Isto tem a ver com o manifesto desejo de alguns países daquela zona da Europa, do continente europeu, quererem aderir à União Europeia. Sim, mas sobre isso o Presidente da Comissão, o Juncker, aliás, ele já tinha referido esta prioridade no seu discurso sobre o Estado da União em 2017, portanto esta intenção já estava clara nessa altura e como ele referiu agora esta semana, portanto ele dizia que disse que investir na estabilidade e na prosperidade dos Balcãs Ocidentais significa também investir na segurança e no futuro da nossa União Europeia. Estas palavras foram reforçadas também pela comunicação da Vice-Presidente e Alta Representante para a União Europeia, Federica Mogherini, que também acrescentou dizendo que estes 6 parceiros dos Balcãs Ocidentais, obviamente, podem ter aqui uma hipótese de superar de uma vez por todas os problemas que tiveram no passado. E, portanto, está a falar do conflito armado que houve naquela zona. No fundo, da antiga Jugoslávia, não é? Portanto, o que é que nós, na verdade, então o que é que nós temos neste momento naquela região? Bom, neste momento o que nós sabemos em termos de factos é que a União Europeia é já o principal doador e o principal investidor nesta região. Sabemos também que a União Europeia é, neste momento, o principal parceiro comercial dos Balcãs Ocidentais e, só para termos uma ideia sobre isto, o volume anual de trocas comerciais ascende, neste momento, já a 43 mil milhões de euros com esta região. E, portanto, em função disso, o que é que está nesta estratégia? Foi apresentado 6 medidas concretas que irão decorrer entre 2018 e 2020 e que têm, sobretudo, a ver com situações do Estado de Direito, a segurança e a migração, o desenvolvimento socioeconómico, a área dos transportes e a conectividade energética, também a situação do tema da agenda digital, que é algo que também dentro da União Europeia está a decorrer, e por último tem que ser a situação da reconciliação e das relações de boa vizinhança entre aqueles países. Estamos a falar, por exemplo, do Montenegro, da Sérvia... Falamos sobretudo aqui, portanto, Montenegro e Sérvia, que neste momento são os candidatos à adesão para a União Europeia, são aqueles que estão à frente nesta corrida para uma futura adesão, que ficou claro também na comunicação do Juncker que isso nunca irá acontecer neste período deste mandato, do mandato atual, que também, como se sabe, termina já em 2019, mas o que se estima é que essa situação se venha a concretizar até 2025. Portanto, na linha da frente, Sérvia e Montenegro. Depois temos, se quisermos, numa segunda linha, vamos dizer assim, a Albânia e a antiga República Jugoslávia da Macedónia, que, na opinião da União Europeia, estão a fazer progressos significativos, portanto, na sua trajetória de adesão à própria União Europeia e que a Comissão veio dizer que está disposta a formular recomendações no sentido de abrir as negociações para uma eventual adesão destes 2 países. Por último, em situações um bocadinho na terceira linha, digamos assim, surge a Bósnia e Herzegovina e o Kosovo, que de todos estes parceiros será aquele que terá que, digamos assim, trabalhar um pouco mais para chegar a esta meta. Mas é do interesse também da União Europeia ter estes países próximos? Eu acho que é do interesse, claramente isso foi manifestado pela própria Comissão e é seguramente também uma excelente oportunidade para estes países, de uma vez por todas, porem de lado as suas diferenças e poderem se juntar a um bloco e com essa junção
enfim, ter também a devida prosperidade e a paz que tem andado um bocadinho ausente daquela zona do globo, não é? O Parlamento Europeu dá passo em frente contra o geoblocking. O que é isto de geoblocking? Bom, traduzido à letra dá o bloqueio geográfico. É muito simples. Portanto, mas na prática, o que é que na isso prática, quer dizer? nós já tínhamos até abordado esta situação há algum tempo atrás e acontece, é uma situação que acontece, penso que já terá acontecido a muita gente. Em primeiro lugar, dizer que, em termos estatísticos, neste momento 57% dos cidadãos da União Europeia já compraram algum produto ou serviço através da internet, por exemplo, em 2017, segundo os dados que foram recentemente apresentados. E também dizer que a Comissão Europeia fez um estudo sobre esta situação e chegou à conclusão, analisando uma série de sites, de websites, que apenas 37% dos sites analisados, os compradores foram efetivamente capazes, ou foi-lhes dada a possibilidade de comprar aquilo que pretendiam através desses sites. Ou seja, o que acontece muitas das vezes é que nós entramos num determinado site, vamos supor, francês, de uma determinada marca, de uma determinada cadeia, e quando damos por nós, porque automaticamente a internet identifica o nosso IP, sabe que a nossa origem é Portugal e região Madeira, ou o que quer que seja, sim, e, por exemplo, redireciona esse site para a versão portuguesa, se ela existir. Ora, isto é considerado um bloqueio geográfico. Eu sou livre de comprar aquele produto no fornecedor francês e eu não sou obrigado a comprá-lo no meu país ou noutro sítio qualquer. Portanto, redirecionar de forma subtil o comprador ou o potencial comprador para um determinado site de outro Estado-membro, isto é considerado um bloqueio geográfico. Da mesma forma, como com certeza já nos aconteceu, que nós vamos efetuar uma determinada compra e depois automaticamente a loja ou o vendedor detecta o nosso IP, sabe que é de Portugal e depois diz-nos que, ou sabe que é da região, bom, mas é da região autónoma da Madeira, bom, então já não pode ser, não tem direito a comprar. Portanto, são estas situações que estão a ser revistas e basicamente aqui com um grande objetivo, que é no fundo tentar aproximar cada vez mais a realidade do comércio físico ao comércio online, ao comércio virtual, no mundo virtual, em que nós realmente sejamos livres, também isto porque se reconhece que as compras online vão de facto intensificar-se no futuro próximo, desde logo pela facilidade que apresentam e pelas tendências também modernas. Nós facilmente pegamos num smartphone e acedemos rapidamente a uma loja online e efetuamos uma compra. Portanto, tendencialmente haverá o reforço deste tipo de situação. Vamos falar do futuro do Parlamento Europeu. Será decidido em maio de 2019, mas já, digamos assim, negociações para chegar, digamos, a um acordo, porque se prevê que se diminuam o número de deputados, exatamente, de eurodeputados. Ou seja, em primeiro lugar, porque é que isto acontece, talvez? Porque isto acontece, mas ainda antes disso, a Marta falava na situação de maio de 2019, portanto, como se sabe, aliás, o primeiro programa deste ano do Nós Europa, lembro-me de ter focado exatamente essa questão, achava que a questão das eleições no próximo ano é uma preocupação que tem que começar já este ano, tem que ser começada a ser trabalhada já este ano, de facto, e a primeira informação é que as eleições para o Parlamento Europeu em 2019, em maio já sabíamos que ia acontecer, mas já existe uma data concreta, elas irão decorrer entre o dia 23 e o dia 26, porque, como se sabe, nós tradicionalmente, os nossos atos eleitorais ocorrem no domingo, mas não é assim em todos os Estados-membros, não é? Portanto, não é assim. Estas eleições irão decorrer entre o dia 23 e 26 de maio. E também nós sabemos o seguinte, que o Parlamento Europeu é neste momento composto por 751 eurodeputados, um deles é escolhido como presidente deste Parlamento e, portanto, sobram 750. E sabemos também que o Reino Unido, no dia 30 de março de 2019, no próximo ano, e antes das eleições europeias, deixará de fazer parte deste agrupamento chamado União Europeia. Portanto, apesar de toda esta confusão à volta das negociações, mas será isso que... De avanços e recuos em termos de negociação, não na intenção de sair, porque isso será, digamos que, inevitável. Ou seja,
O que foi agora apresentado e discutido esta semana, portanto, curiosamente o relatório foi elaborado pelo eurodeputado português Pedro Silva Pereira, do grupo político SD, portanto, dos socialistas, e pela polaca Danuta Hübner, do Partido Popular Europeu, dos sociais-democratas, e, portanto, a apresentação da proposta foi no sentido de pegar nos 73 lugares que estão atribuídos neste momento aos eurodeputados do Reino Unido e fazer a devida redistribuição. De que forma é que se chegou a um consenso em relação a isto? É que 27 lugares serão distribuídos por 14 Estados-membros, segundo aquele princípio da proporcionalidade degressiva, isto é, toda a gente sabe que no Parlamento Europeu há Estados-membros que têm muitos deputados, o caso da Alemanha que tem 96, Portugal tem 21 e há países que só têm 6. Qual é o princípio? É tão simples quanto isto. Tem a ver com a dimensão demográfica, ou seja, países com mais população têm mais deputados, países com menos população terão menos. E, portanto, o que se chegou à conclusão é que 27 lugares serão distribuídos por 14 Estados-membros, Estados-membros esses que nos últimos anos estavam numa situação, estavam a ser prejudicados porque tinha havido alteração na sua dimensão demográfica e, portanto, este princípio da proporcionalidade degressiva não estava a ser respeitado. É o caso, por exemplo, da França, que irá ganhar 5 deputados, e a Espanha também, que ganha outros 5. Portugal fica exatamente na mesma, com 21 representantes, e há aqui uma coisa que ficou salvaguardada, é que nenhum Estado-membro perde lugares. Portanto, ninguém vê reduzida a sua representação, alguns ganham um eurodeputado e no máximo 5. Quer isto dizer que ainda sobram 46 lugares para chegar aos tais 750. É esses 46 lugares. O que se chegou à conclusão é que a proposta foi feita neste sentido, é que há aqui uma clara possibilidade, já falamos ainda há pouco, esta possibilidade de entrar novos países, nomeadamente da região dos Balcãs, para a União Europeia, e, portanto, a ideia é que estes 46 lugares sejam criados, é uma espécie de bolsa, não serão ocupados, mas ficarão ali em stand-by a pensar, por exemplo, na entrada de futuros países para o projeto da União Europeia. Haveria também aqui uma outra, aliás, esta votação não levantou grande confusão. Foram 431 votos a favor, 182 contra, portanto, não há aqui grande confusão em relação a isto. Exatamente. O que é que havia também em discussão nesta proposta, ou que surgiu nesta semana? Surgiu também uma proposta neste relatório sobre a possibilidade de se criarem listas transnacionais. Falou-se muito disso. Falou-se muito, acho que ainda se irá continuar a falar nos próximos tempos. Não foi abandonado? Foi abandonado, mas eu acho que se calhar ainda vamos ouvir falar um bocadinho mais. O que é que acontece? A proposta seria de, em vez de apresentar aquelas listas por Estado-membro, haver uma lista que fazia a junção de um grupo político, portanto, além da sua fronteira, portanto, seria um grupo político que reunia Portugal, Espanha, França, portanto, ultrapassava aquela divisão, as linhas de fronteiras tradicionais. Ou seja, esta situação não recolheu o apoio da maioria dos deputados no Parlamento Europeu. Ainda assim, 368 foram contra a criação destas listas, mas 274 manifestaram-se a favor. Portanto, não está dividido 50-50, mas há aqui uma clara divisão, de facto, de opiniões. Esta questão das listas, que foi retirada da proposta, não deve ter continuidade em termos de discussão, será mesmo uma espécie de não assunto, por uma razão muito simples, porque esta proposta, nomeadamente esta situação da alteração do número de deputados no Parlamento, vai para a aprovação. Portanto, o Conselho Europeu terá que se manifestar, o Conselho terá que se manifestar sobre esta situação. Portanto, sobre o número de deputados não haverá com certeza nada a dizer, mas já há aqui uma possibilidade. O Conselho, sim, tem legitimidade para dizer que a questão das listas poderia avançar. Só que para isso, coloca-se uma situação que é: todos os Estados-membros teriam que votar de forma favorável a essa proposta. E, portanto, para já, nem proposta segue. Essa proposta foi retirada do relatório que sai do Parlamento Europeu e, sobre essa possibilidade, muito dificilmente nós iríamos ter todos os Estados-membros em concordância. Portanto, uma vez que é preciso unanimidade para a aprovação de uma lei, de uma alteração da lei, não é? Da lei eleitoral. Da lei eleitoral, é? No fundo é disso que nós estamos a falar. Uma vez que implica essa decisão, muito possivelmente este processo não avançará
e, portanto, até um futuro próximo será com certeza um não assunto. Um não assunto. Eu acho que, honestamente, é legítimo, sem tomar aqui a posição das listas e, sobretudo, a forma como elas avançariam ou não as tais listas transnacionais, acho que sim, é um debate que tem que ser feito, não é? Agora, se nós, a pensar na população em geral, se nós estaríamos, se calhar, até preparados para compreender o funcionamento até destas listas e proceder, eu recordo, pelo menos tenho sempre esse aspecto em mente, que a participação dos cidadãos nas eleições europeias é escassa, não é? Resume-se a 30% de participação, no caso do nosso país. Introduzir também mais este elemento, não sei em que medida é que resultaria num reforço da participação democrática dos cidadãos. Marco Teles, até uma próxima conversa. Até uma próxima, então. Obrigado.